Vamos começar esse vídeo com um pequeno jogo. Eu vou contar duas histórias pra você e você me diz no final, você responde no final a minha pergunta, tá? A primeira história é de uma pessoa que ele tem muito tempo livre, ele consegue aproveitar muito tempo com a família, ele tem filhos, ele tem uma esposa, ou no caso se essa pessoa for uma mulher, ela tem um marido, e ela consegue aproveitar muito bem o tempo com as pessoas que ela ama. Ela inclusive tem vários hobbies, ela tem um tempo livre no dia pra assistir uma série, pra, sei lá, praticar aviões de papel, algum origami, alguma coisa que ela goste, além do seu trabalho original. Essa pessoa consegue também aproveitar o fim de semana e feriados para descansar, para viajar, para curtir a vida. Então é uma pessoa que trabalha, mas tem tempo livre para fazer as coisas que ela quer fazer, fora o trabalho. A segunda pessoa, que pode ser um homem ou uma mulher, você que sabe, ela só trabalha. Ela tem que dedicar muitas horas para o trabalho e isso influencia na sua vida social, na sua vida em um relacionamento em casa. Essa pessoa não tem uma relação muito boa com seu marido ou com a sua esposa. Se tem filhos, os filhos mal veem essa pessoa porque ela não para de trabalhar, não sai do quarto. Fim de semana e feriado também são dias de trabalho. E outra coisa que o trabalho incansável influencia é na sua saúde. Ela se diz não ter tempo para fazer atividade física, jamais vai pensar em ir para uma academia porque só o tempo de ir e voltar para uma academia já é 1 hora, e 1 hora ela poderia trabalhar tanto tempo, ainda mais o tempo da academia, não pensa nem em fazer um exercício em casa, porque diz que não tem nem 5 minutos para aproveitar, e também se alimenta muito mal, e no mercado compra tudo que é mais rápido, compra miojo, compra sanduíche pronto, que é só esquentar no micro-ondas, sempre lanche em fast food, porque é mais rápido. Então uma pessoa que vive para o trabalho e todas as outras áreas da vida são totalmente influenciadas negativamente por causa disso. Qual das duas pessoas que mais descreve para você um desenvolvedor de jogos? A primeira pessoa que trabalha no seu tempo e que ainda tem tempo para saúde, para família, para relacionamento? Ou a segunda pessoa que vive para o trabalho e não tem mais tempo para nada? Grande chance de ser a segunda pessoa, e eu vou dizer para você por que esse pensamento é incorreto. Por que não precisa ser assim e para começar, por que isso é importante? Porque se você pensa isso, se você pensa que se tornar desenvolvedor de jogos vai ser sacrificar todo o resto da sua vida, você vai pensar, para que eu vou fazer isso? Eu não gosto tanto da profissão a ponto de sacrificar a minha vida para isso. E sinceramente, eu acho que nenhum trabalho é tão grandioso que vale a pena sacrificar a vida. Né, trabalhar sem parar. Então eu quero te mostrar que um desenvolvedor de jogos não precisa ser uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, fim de semana e feriado, e também não precisa ser uma pessoa que sacrifica o resto da sua vida para o trabalho. Vamos pensar um pouquinho primeiro sobre a origem desse pensamento que a maioria das pessoas tem. É um pouco parecido com o pensamento que temos sobre médicos e enfermeiros. Quando a gente vê filmes, quando a gente vê séries, e também quando a gente vê situações da vida real mesmo, a gente sempre vê médicos de plantão, trabalhando muito, trabalhando sem parar. Se tem uma série de médicos, sempre vai ter alguma treta familiar, porque a pessoa não consegue ficar com a família, porque tem que trabalhar o tempo todo. Notícias sobre esse assunto é sempre de como teve que trabalhar muito, coisa assim. Nunca é do tipo, médicos relaxam um fim de semana inteiro nas Bahamas. Isso se assemelha muito ao que a gente vê sobre criação de jogos, porque a noção que muitos de nós temos sobre criação de jogos, especialmente independente, é que é feito por equipes pequenas. É porque jogos são coisas muito grandes, tem muitas fases, muitas mecânicas, é uma coisa grande de se fazer. E também muitas das pessoas aqui têm a noção que é passada pelo filme Indie Game The Movie, que é um filme que mostra como é que foi o dia a dia de vários desenvolvedores de jogos famosos, independentes, como os que fizeram Super Meat Boy. E mostra eles em um restaurante, em um McDonald's, né? E mostra também a esposa do cara falando sobre como ele tem que trabalhar direto. E mostra como tudo foi trabalhoso. Então, você pode pensar, como é que eu posso questionar a visão que é passada nesse filme, que é passada em forma de documentário, como se fosse realmente cotidiana? Como é que eu posso questionar essa visão, sendo que é passada em filme por pessoas que já estão há muito tempo na profissão? É porque, cara, a situação de alguns não representa a situação de todos. Eu não tô falando que o filme é falso, que aquilo lá é mentira, que eles estão errados. Eu tô falando que não precisa ser assim. Que não é porque o filme é daquele jeito, que a rotina daquelas pessoas foram daquele jeito, que todas têm que ser assim. Você não precisa viver aquela rotina. Você não é obrigado a fazer isso. Eles tinham prazos muito curtos para cumprir. Eles provavelmente não tinham uma fonte de renda diferente, não tinham dinheiro guardado para realmente financiar eles enquanto estavam produzindo o jogo, de forma que eles dependiam demais daquele lançamento e tinha que ser no prazo, senão eles iam se ferrar financeiramente.
financeiramente. Então, se você se coloca em uma situação financeira difícil, é óbvio que tu vai ter que se esforçar muito, trabalhar mais, sacrificar outras coisas para que o dinheiro venha e você possa sobreviver. Mas a situação não tem que ser hardcore assim, sabe? Porque existem outras formas de você fazer um trabalho. Se você leva como hobby, nada impede você de fazer no seu tempo livre, todo dia, que seja 1 hora por dia, meia hora por dia. Se você está querendo mudar de profissão para passar a ganhar dinheiro com jogos, nada impede você de começar com umas 3 horinhas por dia, porque esse é o tempo que sobra do seu trabalho normal e também deixa um tempo livre para você cuidar da sua saúde e cuidar dos seus relacionamentos. E vale lembrar também que um jogo feito em menos horas diariamente ainda vai ser finalizado. Pensa o seguinte, tem um jogo que leva 3 meses para finalizar se você dedicar 6 horas por dia. Se você não tem 6 horas por dia para dedicar, mas tem 3 horas para dedicar, o jogo vai levar 6 meses para ser finalizado, de maneira assim bem estimada mesmo, né? Se você tem ainda menos horas, 1 hora e meia, 1 hora, meia hora, quer dizer que ainda vai ser finalizado, só que em tempo assim mensal, semanal, um pouco mais longo. Não quer dizer que o único jeito certo de fazer um jogo, de criar jogos, é você ter muito tempo para dedicar, é você virar noite, é você virar fim de semana, feriado, você sacrificar sua saúde, sacrificar seus relacionamentos, entende? Eu quero tirar isso da sua cabeça porque é uma visão muito amplamente compartilhada, que é uma coisa assim meio bonitinha, né? Nossa, as dificuldades de criar jogos, você tem que ficar muito tempo desenvolvendo. Aí o pessoal começa a competir, né? E aí, cara, quantas noites você virou essa semana? Eu virei 1 noite, fraco, eu virei 3 noites, lixo. Sendo que isso na verdade é uma competição de como as pessoas estão jogando fora a sua saúde, né? Porque virar noite é uma coisa ruim pra sua saúde, você acorda fadigado. Eu nunca virei uma noite, o pessoal vai me chamar de lixo por causa disso, mas olha só como isso não faz tanto sentido assim. Isso também pode ser usado como desculpa por quem não tem tempo, mas quer muito criar jogos. Então você tem meia hora por dia que você consegue liberar, já dedicando tempo ao seu trabalho, para sua família, para sua saúde. E aí você tem meia hora e aí você lembra, olha só, mas olha quanto tempo que os desenvolvedores de jogos dedicam para os seus jogos, 6 horas por dia no mínimo, vira à noite, fim de semana. Eu não quero isso para mim, então eu não vou criar jogos. Mas entenda que não precisa ser assim. Você pode usar pouco tempo do seu dia, do seu fim de semana, do seu feriado e ainda assim ter resultados com a criação de jogos. E uma outra situação que é pesada, que exige muito tempo e que você pode usar essa noção como uma desculpa para não participar, é Game Jams. Numa Game Jam você tem 48 horas para criar um jogo. Então você pensa, poxa, é muito pouco tempo. Eu tenho que dedicar o meu máximo nessas 48 horas para usar o máximo de tempo possível. Então eu vou virar noite, eu vou tomar muito café, vou tomar muito energético, eu vou almoçar bem mal para que eu tenha mais tempo, para que eu almoce muito rápido e possa fazer mais no meu jogo. Eu não vou dormir, eu vou me trancar no quarto, não vou falar com ninguém. Já começa a vir esses pensamentos. Só que, cara, nada impede você, se você já tem uma rotina que não te permite usar muitas horas em uma coisa só, você usar menos horas. Vai sair um jogo mais simples, só que você vai ser menos neurótico. Eu considero isso muito importante e eu quero mostrar que tudo é adaptável ao seu tempo. Se você acha que todo programador programa no mínimo 6 horas por dia e você não tem esse tempo para investir, você pode pensar que por não ter esse tempo, você nem vale a pena fazer isso, não vale a pena nem tentar. Porém, adapte a rotina para o seu tempo. Se você tem faculdade, se você tem trabalho, se você tem um relacionamento para manter, que todo mundo tem pelo menos um relacionamento para manter, seja com família ou com amigos, então use menos tempo para criar jogos, que vai ser mais valioso do que você não usar nada de tempo. Eu considero que mais importante do que horas em geral é você ter consistência. Então você, com esse pensamento de que tem que dedicar muitas horas para valer a pena criar jogos, você pensa em liberar um dia do feriado, ou um domingo, ou um sábado, para estudar 8 horas direto e passa todo o resto da semana sem botar a mão em nada sobre o seu jogo. Isso é pior do que se você tivesse dedicado meia hora por dia, porque você manteria a consistência. Todo dia você avançaria um pouquinho. Você avançaria com o tempo que você tem livre para poder avançar. Pense nisso e pense então em momentos do seu dia que você pode encaixar ali um momento para criar seu jogo ou para estudar criação de jogos. Também se pergunte se você está sacrificando alguma coisa da sua vida, algum relacionamento, a sua saúde, algo do tipo, por conta disso, dessas horas muito longas que você passa programando. E se você perceber isso, considere mudar um pouco a sua rotina, diminuir um pouco as horas para que você possa dedicar mais tempo para outras coisas que também importam. Muito obrigado por assistir até aqui.
Comenta aí a sua opinião sobre o vídeo, se ele refletiu alguma coisa da sua situação, se teve alguma coisa aqui que você pensava dessa forma e que você vai mudar. Clica aqui para se inscrever e eu vejo você no próximo vídeo.